Dezembro de 1989. O mundo assistiu em tempo real. Um dos regimes comunistas mais controlados do leste europeu não apenas caiu, ele colapsou da noite para o dia. Como um império de concreto ruiu tão rápido? Parecia indestrutível, mas a fome do povo foi mais forte que as armas da polícia. No centro desse furacão estava um casal, Nicolae e Elena Ceausescu. Eles governaram a Romênia por décadas com uma tríade brutal: medo, propaganda e controle absoluto. Não eram apenas políticos, eram donos de um país inteiro. À primeira vista, os pais amados da nação. Mas na prática, carcereiros de 23 milhões de reféns. Eles construíram um culto à personalidade sufocante. Muitos romenos tinham medo até de pronunciar seus nomes dentro de casa. As paredes tinham ouvidos. A polícia secreta monitorava cada respiração. Nas imagens de arquivo, nota-se: multidões organizadas aplaudindo mecanicamente com um medo visível nos olhos. Mas a ilusão de controle quebrou. Tudo mudou em questão de dias. A praça cheia parou de aplaudir e começou a gritar. O sistema de segurança travou. O casal fugiu de helicóptero, mas a fuga não durou. Os eventos aceleraram de forma brutal. Eles foram caçados, capturados e levados para uma base militar. Não houve defesa real. A câmera registra o casal sentado em cadeiras simples, encurralado em uma sala pequena, reagindo com descrença às acusações. No final, Helena enfrentou o pelotão de fuzilamento. Foi um dos julgamentos mais rápidos do século XX. Menos de 2 horas entre a primeira pergunta e o veredito. Ouve-se o som seco das rajadas de fuzil automático ecoando no pátio. Eles foram amarrados e encostados na parede. A execução foi imediata. A ditadura terminou no chão frio de um quartel. Um pelotão de fuzilamento, o julgamento mais rápido do século XX. Assim terminaria a história, mas o início foi na lama e na pobreza. 7 de janeiro de 1916. Helena Petrescu nasceu no vilarejo de Petreste, no condado de Dâmbovita. Como uma camponesa semi-analfabeta se tornou a mulher mais temida da Romênia? Parecia impossível. Mas a ambição dela ignorava barreiras. A família cultivava a terra para sobreviver. Não havia conforto, apenas trabalho braçal. O acesso à educação era quase inexistente. Helena frequentou a escola primária por poucos anos. Os registros escolares mostram a realidade: notas baixas e dificuldade severa para ler e escrever. Ela abandonou os estudos cedo. Aos olhos da vila, seu futuro estava traçado nos campos, mas ela queria mais. Ainda adolescente, Helena partiu para Bucareste. A cidade grande oferecia oportunidades. Ela encontrou emprego em uma fábrica têxtil. O som das máquinas e o cheiro de óleo preenchiam seus dias. Mais tarde, conseguiu um posto como assistente de laboratório no Instituto de Química de Bucareste. Foi ali que a política entrou em sua vida. A Romênia ainda era uma monarquia. O Partido Comunista operava na clandestinidade, caçado pela polícia. Em 1939, ela se filiou oficialmente. Não era apenas ideologia, era um caminho para o poder. No mesmo ano, conheceu Nicolae Ceausescu. Ele era 5 anos mais jovem, mas, diferente dela, já possuía uma ficha criminal extensa por atividades comunistas. Nicolae era leal, fanático e comprometido. A conexão foi instantânea. Eles formaram uma aliança inquebrável, baseada em crenças políticas e fome de controle. A Segunda Guerra Mundial redesenhou o mapa. A União Soviética assumiu o controle do destino romeno. Em 1947, o rei Miguel foi forçado a abdicar. Ele assinou os documentos sob pressão e partiu. A Romênia foi declarada uma república popular. O Partido Comunista tomou as rédeas do Estado com o apoio total dos tanques soviéticos. Nicolae Ceausescu começou sua escalada na hierarquia sob a liderança de Gheorghe Georgiou-Dej. Helena permaneceu na sombra dele. Ela trabalhou nas burocracias do partido, observando e aprendendo quem eram os inimigos. À primeira vista, uma esposa de apoio, mas na prática, uma operadora política que eliminava concorrentes. Ela se tornou uma informante de confiança, protegia Nicolae de qualquer ameaça interna. Quando Georgiou-Dej morreu em 1965, a porta se abriu. Nicolae assumiu como novo secretário-geral do Partido Comunista. Sob sua liderança, a Romênia iniciou um distanciamento do controle direto de Moscou. O casal queria poder absoluto sem interferência russa. A visibilidade de Helena começou a crescer exponencialmente, mas havia um obstáculo: sua falta de educação formal. Isso não os deteve.
Em 1965, ela foi nomeada para a Academia Romena. Sem estudos avançados, sem teses reais. Títulos e diplomas começaram a ser fabricados em seu nome. Na filmagem da época, nota-se, ela recebe as honrarias com o queixo erguido, sem demonstrar dúvida. Cientistas reais foram silenciados. O partido reescrevia seu passado acadêmico enquanto ela acumulava poder. Ninguém ousava questionar a validade de seus diplomas, mas a verdadeira virada ainda estava por vir. Em 1971, o casal viajou para a Ásia. Visitaram a China e a Coreia do Norte. O que viram lá não foi apenas política, foi um modelo de adoração total que eles decidiram copiar. 1971, o ano que selou o destino cultural da Romênia. Após visitar a China e a Coreia do Norte, Nicolae Ceausescu voltou com uma obsessão. Ele lançou as Teses de Julho. Não era apenas um manifesto político, era o início de uma revolução cultural brutal. O regime impôs um controle ideológico rígido e aumentou a censura a níveis sufocantes. A ordem era clara: elevar os líderes nacionais acima de tudo. Foi nesse momento que nasceu o culto à personalidade do Ceausescu. Por que Helena saiu das sombras justamente agora? Ela sempre teve ambição, mas agora o sistema precisava de uma mãe da nação para legitimar o poder absoluto do marido. A imagem dela invadiu a vida pública. O governo promoveu Helena como o modelo supremo, especialmente para as mulheres e para a juventude. Não foi algo orgânico, foi uma campanha agressiva e calculada pelo Estado romeno. Ela foi apresentada ao mundo como uma cientista brilhante e uma figura central na política internacional. Seu novo título oficial tornou-se obrigatório: Doutora Engenheira Helena Ceausescu. Em eventos públicos, os apresentadores liam listas intermináveis de honrarias antes de ela subir ao palco. Ouvia-se o som monótono das descrições exageradas de seus prêmios, mas a realidade nos bastidores era constrangedora. Helena tinha uma educação formal limitada. Não havia provas de nenhuma contribuição real para a pesquisa científica. À primeira vista, um gênio acadêmico, mas na prática, uma fraude sustentada pelo medo. Em 1974, a farsa ganhou poder administrativo. Ela foi nomeada chefe do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa posição lhe deu controle direto sobre todas as instituições científicas da Romênia. Ela decidia quem recebia verbas. Ela controlava cada nomeação acadêmica, mas isso era apenas o começo do abuso. Químicos e pesquisadores romenos foram encostados na parede. Eles eram rotineiramente forçados a citar o nome dela em seus trabalhos. Tiveram que acreditar a ela descobertas nas quais ela nunca tocou. Eram obrigados a comparecer a eventos onde suas conquistas fictícias eram aplaudidas. A obsessão cruzou fronteiras. Ela recebeu diplomas honorários de várias universidades da Romênia. Também obteve reconhecimento de instituições estrangeiras, mas esses prêmios não vinham por mérito. Eram arranjados via canais diplomáticos e pura pressão política. A máquina de propaganda trabalhou sem descanso. A mídia estatal produziu documentários, artigos e livros glorificando sua inteligência superior. Esses materiais foram impressos em volumes massivos e espalhados por todo o país. Na filmagem da época, nota-se o rosto de Helena sempre posicionado ao lado de Nicolae em faixas e cartazes. Sua imagem estampava a moeda nacional e as paredes dos prédios do governo. A doutrinação atingiu as crianças. Nas escolas, alunos decoravam fatos inventados sobre suas realizações científicas. Organizações femininas receberam ordens diretas: apresentar Helena como o único ídolo possível para a mulher romena. Ela foi condecorada com o título de Heroína do Trabalho Socialista. Foi nomeada membro titular da Academia Romena, um dos órgãos mais respeitados do país. A mentira havia se tornado institucional. Uma cadeira na Academia Romena. Esse era o prêmio máximo da intelectualidade. Helena Ceausescu não apenas recebeu o título, ela o exigiu. Por que a comunidade científica aceitou uma mulher sem credenciais? Parecia absurdo, mas o medo de represálias pesava mais que a integridade acadêmica. Internamente, ela acumulava funções. Helena não apenas se sentava no Politburo, ela dominava a sala. Cada decisão sobre o planejamento estatal passava por suas mãos. Mudanças de pessoal, diretrizes ideológicas, promoções. Nada escapava. Oficiais que a desagradavam não eram apenas transferidos, eram removidos cirurgicamente da estrutura do poder. Sua aprovação tornou-se a moeda mais valiosa do regime.
Sem o sim de Helena, carreiras de décadas evaporavam em segundos. A vida privada do casal operava em uma realidade paralela. Eles ocupavam o Palácio da Primavera. No quadro nota-se lustres de cristal importados, banheiros com torneiras douradas e despensas cheias. Enquanto a população contava gramas de açúcar, os Ceausescu recebiam carregamentos especiais: carne fresca, frutas exóticas, medicamentos ocidentais. A segurança era absoluta. Uma bolha impenetrável cercava o casal e seus aliados mais próximos. As viagens ao exterior seguiam o mesmo padrão de excesso. Recepções grandiosas, presentes caríssimos, comitivas com dezenas de assessores e guardas-costas. Eles gastavam sem olhar a conta. 11 bilhões de dólares. Esse era o tamanho da dívida externa da Romênia em 1981. O número era insustentável para uma economia em colapso. Nicolae Ceausescu reagiu com brutalidade. Ele implementou um programa de austeridade severa. Helena apoiou cada corte. O objetivo era pagar os credores estrangeiros imediatamente. O custo social foi ignorado. O governo cortou importações vitais. Comida, combustível, remédios, tudo foi interrompido. A produção nacional tinha apenas um destino: a exportação. As necessidades humanas básicas ficaram em segundo plano. Mas isso era apenas o começo do pesadelo. Helena assumiu o controle direto das metas científicas e industriais. À primeira vista, uma gestão técnica rigorosa, mas na prática, caos administrativo absoluto. Ela interferia em processos químicos e engenharia complexa, ditava ordens sobre assuntos que não compreendia. Técnicos e cientistas ouviam em silêncio. Ninguém ousava corrigir a camarada acadêmica. Suas ordens eram finais. O resultado foi o esperado. A produtividade despencou. A máquina de propaganda, no entanto, insistia que o país avançava. 1982. O racionamento atingiu o limite. O uso de eletricidade e gás foi restringido. Apagões deixaram de ser acidentes, tornaram-se rotina. A câmera registra blocos inteiros de apartamentos em Bucareste mergulhados na escuridão total. Água quente virou luxo. Em muitas áreas urbanas, as torneiras só aqueciam uma vez por semana. O inverno trouxe o frio real. O aquecimento central foi reduzido ou totalmente desligado. Dentro dos apartamentos, a temperatura caía abaixo de zero. As famílias dormiam vestindo casacos e gorros. Hospitais operavam sem equipamentos. Clínicas rurais ficaram sem médicos. Nas farmácias, as prateleiras estavam vazias. Medicamentos básicos desapareceram. A fome tornou-se visível. O governo limitou rigidamente o pão, a carne e o leite. As filas começavam de madrugada. Ouve-se o som de passos arrastados no asfalto gelado e sussurros nervosos na fila. Pessoas esperavam 4, 5 horas no frio. Muitas vezes, chegavam ao balcão e não encontravam nada. Em Bucareste, o gás foi cortado. Os cidadãos recorreram a fogareiros elétricos precários. Isso sobrecarregou a rede, gerando ainda mais apagões. Não havia margem para erro ou reclamação. Helena pressionava pela autossuficiência total. Agricultura, farmacêutica, indústria pesada. Ela usava o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia como um chicote. Impôs cotas de produção irrealistas. Gerentes de fábrica e cientistas viviam sob ameaça constante. Quem não batia a meta enfrentava rebaixamento, humilhação pública ou prisão. Enquanto o país congelava, o casal Ceausescu viajava. China, Irã, Coreia do Norte. Imagens de arquivo mostram banquetes luxuosos e desfiles militares em honra aos visitantes romenos. Essas viagens eram financiadas com dinheiro público. O contraste era absoluto. O povo lutava para sobreviver a cada dia. Os ditadores eram recebidos com fanfare e aplausos do outro lado do mundo. 500 mil de informantes. Esse era o exército invisível que vigiava a Romênia em meados dos anos 80. Como controlar uma nação inteira? Parecia impossível vigiar 20 milhões de pessoas. Mas a Securitate encontrou um jeito de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto os cidadãos romenos lutavam apenas para não morrer de fome, a polícia secreta engordava. A força contava com mais de 11 mil oficiais uniformizados. Era um dos sistemas mais repressivos de todo o bloco oriental. Ninguém estava seguro. As pessoas eram monitoradas em suas mesas de trabalho. Vizinhos espionavam vizinhos nos bairros. Até dentro de casa, as paredes tinham ouvidos. Qualquer sinal de insatisfação virava crime. Uma crítica sussurrada numa conversa privada resultava em batidas policiais. O destino era certo.
salas de interrogatório frias, ameaças violentas ou prisão imediata. Jornalistas estrangeiros raramente conseguiam vistos de entrada. O regime queria operar na escuridão total, mas alguns relatórios conseguiam vazar pelas fronteiras fechadas. Ouve-se o chiado da transmissão de rádio proibida. Estações ocidentais, como a Rádio Europa Livre, transmitiam histórias do sofrimento romeno. Os moradores ouviam secretamente, com o volume baixo e as janelas fechadas. Eles arriscavam a liberdade apenas para ouvir a verdade sobre suas próprias vidas. Organizações internacionais de direitos humanos começaram a expor a deterioração do país. O regime não deu ouvidos. Classificaram todas as críticas como mentiras fabricadas pelo Ocidente. 1986 marcou uma virada. Helena Ceausescu não era mais apenas a esposa do ditador. Ela cimentou seu papel como uma das líderes supremas da Romênia. Sua influência cresceu verticalmente. Ela foi reeleita para o Comitê Político Executivo, assumiu o comando de comissões nacionais cruciais, incluindo a supervisão da pesquisa científica e do ensino superior. Nas reuniões de cúpula, sua voz prevalecia. Ela frequentemente atropelava ministros experientes. Sua autoridade se estendia a setores onde ela não tinha nenhuma competência técnica, mas suas decisões tinham força de lei. À primeira vista, uma acadêmica respeitada pelo Estado, mas na prática, uma burocrata autoritária moldando a ciência à sua vontade. A Romênia se isolava cada vez mais. As pontes com as potências ocidentais e com os vizinhos do bloco oriental foram queimadas. Nesse vácuo, Helena dobrou a aposta no controle interno. Ela apertou o cerco nas escolas. O currículo foi reescrito. Conteúdo ideológico foi forçado em todas as matérias, contaminando até a matemática e as ciências exatas. Na filmagem, nota-se, estudantes com uniformes idênticos recitam textos mecanicamente. Os alunos eram obrigados a estudar a vida de Helena ao lado da de Nicolai. Durante os exames, recitar passagens sobre as supostas contribuições do casal ao socialismo valia mais que o conhecimento real. Mas isso era apenas o começo da doutrinação. A Academia Romena e as instituições culturais foram purgadas. Criticar a liderança de Helena não era apenas arriscado, era um suicídio profissional. Oficiais que não demonstravam lealdade absoluta eram removidos. Quem hesitava, perdia o cargo. Dissidentes nas universidades, editoras e emissoras foram silenciados ou substituídos por fanáticos leais. Mesmo artistas e dramaturgos enfrentavam a censura. Se a obra não glorificasse a imagem do regime, ela nunca veria a luz do dia. A vaidade de Helena exigia prova física. Ela ordenou a criação de mais biografias, trabalhos de pesquisa falsos e discursos sobre suas conquistas inventadas. Esses documentos não eram escritos por ela. Equipes de escritores aprovados pelo Estado trabalhavam como fantasmas literários. Editoras inteiras foram convertidas em fábricas de impressão de livros sob o nome dela. Muitos desses títulos foram traduzidos para dezenas de idiomas. O objetivo era inflar sua imagem global artificialmente. No quadro, pilhas de livros luxuosos sendo entregues a diplomatas. Essas obras eram distribuídas como presentes oficiais em visitas de Estado ou exibidas em conferências internacionais. Faziam parte de uma máquina de propaganda massiva. Enquanto fabricavam sucessos de papel, a liderança ignorava totalmente a realidade. 1988. O bloco soviético começava a desmoronar. Enquanto o mundo mudava, a Romênia escolheu parar no tempo. Na Hungria, as discussões sobre reforma política já estavam abertas. Na Polônia, o movimento Solidariedade ganhava terreno dia após dia. A Alemanha Oriental sentia a pressão das ruas aumentar. Até mesmo a União Soviética, sob o comando de Mikhail Gorbachev, introduzia a glasnost e a perestroika. Abertura e reestruturação eram as novas ordens. Por que Nicolai e Helena ignoraram esses sinais claros? Parecia cegueira estratégica, mas era uma recusa deliberada em perder o controle absoluto. Para o casal Ceausescu, essas mudanças não eram progresso, eram ameaças diretas. Eles insistiam em uma tese rígida. A Romênia deveria permanecer independente. O caminho traçado por eles era o único aceitável. Na televisão estatal, a programação era monótona. Os jornais impressos traziam discursos intermináveis atacando ideias estrangeiras. O regime emitia avisos constantes contra influências subversivas. Os cidadãos romenos viviam em um vácuo informativo. O acesso a notícias de fora era bloqueado. A população era alimentada apenas por narrativas aprovadas pelo Estado.
A propaganda retratava o Ceausescu como os únicos guardiões da estabilidade nacional. Mas a realidade nas ruas era bem diferente. O humor público escurecia a cada dia. A vida cotidiana era definida por 3 fatores brutais: escassez, vigilância e medo. O frio nos apartamentos de concreto era real, as filas por pão eram reais, à primeira vista, um país disciplinado, mas na prática, uma população no limite da exaustão. Relatórios internos de inteligência chegavam à liderança. Os documentos mostravam o aumento do descontentamento popular. Helena Ceausescu leu os papéis. Ela não apenas ignorou os dados, ela se recusou a aceitar a gravidade da situação. Para ela, qualquer crítica era uma forma de traição pessoal. Ela exigia lealdade absoluta de cada nível do governo e da sociedade. O país ficava cada vez mais isolado diplomaticamente. A economia piorava visivelmente. Até mesmo membros leais do partido começavam a sentir a tensão. O sistema estava esticando a corda. Mas isso não abalou a confiança de Helena. Ela permaneceu convencida de que o controle do casal era inabalável. Continuou a frequentar eventos públicos, cercada por generais e elites do partido. Acreditava piamente que o sistema que construíram jamais poderia entrar em colapso. A câmera registra sorrisos forçados e medalhas brilhando sob as luzes do palácio. Porém, longe das cerimônias encenadas e das filmagens editadas, a paciência acabou. Mais e mais pessoas atingiam o seu limite físico e mental. Algo tinha que ceder. O rompimento era iminente. 15 de dezembro de 1989. O estopim foi aceso com uma ordem de despejo. O governo tentou remover Laszlo Tokes de sua casa. Ele era um pastor reformado húngaro, conhecido por criticar abertamente o regime. Sua congregação não aceitou a ordem. Eles se reuniram e bloquearam a entrada. Moradores locais se juntaram ao cordão humano. Não era apenas para proteger o pastor, era a chance de gritar contra décadas de fome e opressão. Por que um despejo local virou uma revolução? Parecia um incidente isolado. Mas a frustração acumulada do povo era um barril de pólvora. A multidão cresceu rapidamente nos 2 dias seguintes. O que começou como uma demonstração local virou uma revolta urbana total. 17 de dezembro. A resposta do governo foi brutal. Militares e agentes da Securitate abriram fogo. Tiros reais contra civis desarmados. Mais de 60 pessoas foram mortas em Timisoara naquele único dia. Centenas ficaram feridas ou foram presas. Não foi apenas um massacre, foi uma operação de limpeza. Corpos foram transportados secretamente à noite, enterrados em valas comuns para esconder as evidências do crime. Mas o silêncio não durou. Testemunhas oculares conseguiram enviar mensagens para fora do país. Rádios estrangeiras transmitiram o horror. A verdade vazou pelas fronteiras. 18 de dezembro. Os protestos voltaram com força total. Fábricas inteiras desligaram as máquinas. Operários marcharam ao lado dos estudantes. As forças de segurança tentaram reprimir novamente. Mas, em vez de medo, encontraram uma resistência ensurdecedora. 20 de dezembro. Timisoara declarou-se a primeira cidade livre da Romênia. Naquele mesmo dia, a cadeia de comando quebrou. Oficiais de alta patente na região recusaram ordens diretas para atirar em civis. 21 de dezembro. Nicolae Ceausescu retornou de uma viagem ao Irã. Ele precisava reafirmar sua autoridade. Organizou um comício massivo em Bucareste. 80.000 pessoas foram trazidas em ônibus de estatais e aglomeradas na Praça Central. O objetivo era projetar unidade e força em transmissão ao vivo para todo o país. À primeira vista, uma demonstração de lealdade inabalável. Mas na prática, o cenário de sua queda. Minutos após o início do discurso, o roteiro saiu do controle. Partes da multidão começaram a vaiar. Gritos de protesto surgiram no meio da massa. Faixas anti-governo foram erguidas. Na filmagem, nota-se. O rosto de Nicolae se contrai em choque e confusão. Ele parou de falar. Pela primeira vez em seu governo, o ditador parecia vulnerável em rede nacional. Helena Ceausescu tentou acalmá-lo, sussurrando instruções, mas o dano era irreversível. A transmissão foi cortada abruptamente. As telas ficaram pretas. O caos tomou conta da praça. A multidão rompeu o cordão de isolamento e avançou para o palco. Conflitos violentos explodiram com as forças de segurança. Naquela noite, o protesto se espalhou por toda Bucareste. Manifestantes acenderam fogueiras nas ruas. Gritos contra o regime ecoavam pelos prédios. A polícia de choque atacou com tudo o que tinha. Ouve-se o som constante de tiros e sirenes pela capital.
Trabalhadores de fábricas vizinhas abandonaram os turnos e se uniram à revolta. A situação saiu completamente do controle do governo. Manhã de 22 de dezembro. Uma notícia abalou as estruturas do poder. O ministro da Defesa, Vasily Milea, foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas. Oficialmente foi declarado suicídio, mas a tropa entendeu o recado. Ele teria sido executado por se recusar a usar força letal contra o povo. Essa morte provocou uma mudança tectônica. Unidades do exército em toda a Romênia começaram a abandonar o Ceausescu. Alguns soldados apenas cruzaram os braços, outros se juntaram abertamente aos manifestantes. Ao meio-dia de 22 de dezembro, revolucionários tomaram a estação de TV nacional. Um novo governo provisório começou a se formar, autodenominado Frente de Salvação Nacional. Enquanto tiroteios ocorriam em Bucareste, o casal Ceausescu fugiu. Eles decolaram em um helicóptero do teto da sede presidencial. Estavam acompanhados apenas por alguns assessores leais e seguranças. A câmera registra a aeronave branca subindo apressada contra um céu cinzento. Mas o espaço aéreo estava sendo monitorado. O plano de voo foi reportado imediatamente. O piloto, temendo ser abatido por baterias antiaéreas, decidiu pousar perto de Titu, uma cidade a oeste de Bucareste. O casal tentou continuar por terra. Tentaram se esconder, mas não havia mais lugar seguro. Foram rapidamente localizados e presos pela polícia local e oficiais militares. O transporte foi feito sob guarda pesada até uma unidade militar na cidade de Targoviste, cerca de 80 quilômetros a noroeste da capital. A unidade pertencia ao Ministério do Interior e ainda não tinha tomado um lado claro na Revolução, mas o comandante concordou em manter o casal sob custódia até que novas ordens chegassem. Ali, a fuga terminou. Zero privilégios. Essa era a nova realidade dentro da base militar de Târgoviște. Assim que os portões se fecharam, o status de Nicolae e Helena Ceausescu evaporou. Eles deixaram de ser ditadores intocáveis, tornaram-se detentos. Por que a guarda agiu com tanta rapidez? Eles poderiam ter mantido as aparências, mas o risco de uma fuga superava qualquer protocolo diplomático. Os guarda-costas pessoais do casal foram imediatamente desarmados, as armas foram confiscadas, os homens separados. O casal foi empurrado para uma sala pequena e austera. O mobiliário era o mínimo absoluto. Camas com armação de metal e cobertores militares ásperos. Nas janelas, grades de ferro bloqueavam a vista. Do lado de fora da porta, sentinelas armados montavam guarda 24 horas por dia. Não havia privacidade. Pela primeira vez em décadas, o casal estava sozinho. Nenhum assessor, nenhum conselheiro, nenhum funcionário para servir café ou abrir portas. Helena não aceitou a mudança. Ouve-se a voz estridente dela ecoando pelos corredores. Soldados relataram que ela falava sem parar. Ela exigia falar com camaradas leais, acusava os oficiais presentes de traição. Para ela, aquilo não era uma revolução popular. Ela insistia aos gritos. Era um complô estrangeiro. Nicolae reagiu de forma diferente. À primeira vista, um homem calmo e resignado, mas na prática, um líder em total negação da realidade. Ele parecia incrédulo. O regime havia caído, mas sua mente não aceitava o fato. Ele pediu uma máquina de escrever e um bloco de notas. Queria redigir uma declaração oficial. Queria enviar ordens para membros do partido que ele acreditava ainda serem fiéis. O pedido foi negado secamente. Nada de máquinas, nada de comunicação. As condições físicas degradaram-se rapidamente. A comida era a ração padrão do exército, batatas cozidas, pão seco e água. Eles foram proibidos de tomar banho. Não receberam roupas limpas. Na imagem, percebe-se o desgaste. Ambos vestiam as mesmas roupas da fuga de Bucareste. Nicolae usava seu casaco de lã simples. Helena mantinha o sobretudo pesado e o lenço na cabeça. Eles dormiam em catres estreitos. A iluminação era dura, artificial e nunca apagava. Os guardas entravam frequentemente para inspeções visuais. Uma vez por dia, pessoal médico entrava na sala. Checavam a pressão, confirmavam os sinais vitais. O diagnóstico era sempre o mesmo, condição estável, mas a estabilidade era apenas dentro daquela sala. Do lado de fora, a Romênia ardia. O caos dominava as ruas. Tiros esporádicos ainda eram ouvidos em várias cidades. A tensão era palpável. Havia rumores constantes de contra-ataques. Unidades da Securitate, a temida polícia secreta, ainda não haviam se rendido.
A lealdade deles ao velho regime era uma ameaça real. A pressão política aumentava a cada hora. O recém-formado Conselho da Frente de Salvação Nacional, liderado por Ion Iliescu, estava encurralado. Eram ex-comunistas que romperam com Ceausescu, mas a multidão desconfiava. O povo exigia justiça imediata. Comandantes militares pressionavam a nova liderança. Havia um medo crescente. Manter o casal vivo por muito tempo era perigoso. Poderia haver uma tentativa de resgate armado. A simples existência deles alimentava rumores de um retorno político. Grupos leais poderiam se reorganizar. O sangue continuaria a correr. A liderança do exército na guarnição de Târgovište estava nervosa. A confusão sobre quem estava no comando era total. Ninguém sabia se o casal seria transferido para uma prisão segura ou executado ali mesmo. Não havia margem para erro. A decisão precisava ser tomada antes que a base fosse atacada. Na noite de 24 de dezembro, a situação atingiu o limite. Em Bucareste, após horas de reuniões a portas fechadas, o novo governo bateu o martelo. Não haveria transferência, não haveria exílio. A ordem foi clara. Nicolae e Helena Ceausescu seriam julgados no dia seguinte. Um tribunal militar excepcional foi montado às pressas. O processo seria sumário. Não haveria defesa real, não haveria recurso. O destino estava traçado. 25 de dezembro de 1989. O regime caiu no dia de Natal. Por que o tribunal precisava agir tão rápido? Parecia que tinham o controle total. Mas o medo de uma contraofensiva dos leais a Ceausescu ditava cada segundo. Naquela manhã fria, Nicolae e Helena Ceausescu foram conduzidos sob guarda pesada. O destino era uma sala improvisada dentro da base militar de Târgovište. Não havia pompa, não havia mármore. Apenas mesas escolares encostadas umas nas outras e cadeiras simples. O julgamento foi organizado sob pressão extrema e sigilo absoluto. Apenas um punhado de oficiais, promotores e advogados de defesa estava presente na sala apertada. À primeira vista, um procedimento jurídico padrão, mas na prática era o ato final de uma execução programada. O processo foi supervisionado por um tribunal militar especial formado pela Frente de Salvação Nacional. No comando estavam o general Jica Popa e o promotor Dan Voinea. Eram 1h20 da tarde quando a sessão começou. O ambiente era claustrofóbico, não havia júri popular. O casal não teve acesso prévio a nenhum conselho legal. O advogado designado, Nicolae Teodorescu, teve apenas alguns minutos para falar com os réus antes do início. Ele não pôde montar uma defesa. Ele mal conseguiu explicar o que estava acontecendo. A câmera registra uma iluminação precária e o ângulo trêmulo de uma única lente. Tudo foi filmado. O objetivo não era a justiça, mas a documentação para exibição pública posterior. As acusações contra Nicolae e Helena incluíam 5 crimes capitais: genocídio, ataque armado contra o povo, subversão da economia nacional, destruição de propriedade pública e a tentativa de fugir do país usando fundos do Estado. A acusação de genocídio baseava-se em um número aterrorizante. O tribunal estimou mais de 60 mil mortos durante os protestos. Investigações pós-revolução corrigiriam esse número para perto de 1.100. Mas naquele momento, a hipérbole servia à sentença. A acusação também citava décadas de opressão que causaram sofrimento a longo prazo. Mas isso era apenas o começo. No vídeo, percebe-se a tensão. Helena reage com agressividade visível. Ela foi combativa desde o primeiro minuto. Interrompeu o promotor repetidamente, gritou com os oficiais, rejeitou a autoridade daquele tribunal improvisado. Ela se recusou a responder a muitas perguntas e chamou o julgamento de farsa. Nicolae manteve uma postura ligeiramente mais composta. Ele insistiu que ainda eram os chefes de Estado legítimos. Ele exigiu falar com a Grande Assembleia Nacional. Para ele, a revolução não passava de um golpe orquestrado por traidores e agentes estrangeiros. Os juízes tinham instruções claras para avançar rápido. Eles cortaram as declarações do casal. Não havia tempo para retórica política. O julgamento ignorou a maioria dos procedimentos legais padrão. Nenhuma evidência física foi apresentada formalmente. Nenhuma testemunha foi chamada para depor. A defesa não teve oportunidade de interrogar ninguém. Ouve-se o som de vozes alteradas e o silêncio pesado dos guardas. A atmosfera na sala era elétrica. Os soldados permaneciam em alerta máximo, com os dedos próximos aos gatilhos. Eles sabiam que o caos ainda se desenrolava do lado de fora dos muros da base.
Pouco antes das 2h45 da tarde, o tribunal declarou seu veredito. Nicolae e Helena Ceausescu foram considerados culpados de todas as acusações. A sentença foi dura. Morte por fuzilamento. Não haveria apelação. Não haveria adiamento. A decisão incluía a execução imediata. A sentença foi assinada e anunciada em questão de minutos. Embora apressado e controverso, o julgamento foi visto pela nova liderança como um ato cirúrgico necessário. O objetivo era restaurar a ordem e impedir mais derramamento de sangue. Tiros ainda ecoavam em várias partes da Romênia. Rumores de retaliação legalista circulavam pelos rádios. As autoridades concluíram que adiar a sentença traria consequências perigosas. Assim, terminou uma era. Qualquer atraso seria fatal. As autoridades sabiam. Manter o casal vivo por mais uma hora poderia desencadear uma guerra civil ou uma tentativa de resgate. Os soldados do lado de fora do tribunal improvisado receberam a ordem final. Não haveria transporte para uma prisão. A sentença seria cumprida ali mesmo, imediatamente, dentro do perímetro da base militar de Târgoviște. Nicolae e Helena foram retirados da sala às pressas. O destino era um pequeno pátio interno. Era uma tarde de inverno rigoroso. O chão estava coberto de neve suja. O ar gelado cortava a pele. Para a missão, o comando não escolheu recrutas comuns. Selecionaram uma equipe de execução entre os paraquedistas de elite. O capitão Ionel Boeru liderava o grupo. Ele e outros 2 soldados assumiram a responsabilidade de puxar o gatilho. Os Ceausescu foram levados para fora sob guarda pesada. Não houve tempo para últimas palavras. Não houve oferta de cigarros ou vendas para os olhos. Mas Helena não aceitou o silêncio. Enquanto era arrastada para o pátio, ela gritava com os oficiais. Sua voz ecoava nas paredes de concreto. Ela exigia que não fossem separados. Insistia em morrer ao lado do marido. Sua descrença era visível. Até o último segundo, ela afirmou que o tribunal era ilegítimo e que eles ainda eram os governantes de direito da Romênia. Por que Nicolae não reagiu? Talvez choque. Ele tentou manter a postura de líder, mas a câmera registrou o que ele tentava esconder. Seu rosto estava pálido, quase cinza. Suas mãos tremiam violentamente enquanto os soldados as amarravam com cordas grossas nas costas. Helena também foi imobilizada. Os 2 foram encostados contra uma parede simples de um anexo sanitário. O local foi escolhido por ser isolado e oferecer uma superfície sólida para conter as balas, sem palanques, sem cerimônias. À primeira vista, parecia um procedimento militar organizado, mas, na prática, foi uma execução sumária e brutal. A ordem de fogo veio rápido. Os soldados não esperaram. Ergueram os fuzis automáticos e dispararam uma longa rajada. Dezenas de projéteis atingiram o casal simultaneamente. A força dos impactos levantou poeira de tijolo e tecido. Relatórios indicam que a morte foi instantânea, embora a confirmação médica tenha vindo segundos depois. Tudo aconteceu muito rápido. Desde o momento em que saíram do prédio até o último cartucho cair no chão, passaram-se menos de 5 minutos. Uma única câmera de vídeo registrou a cena. O operador, um militar, correu para capturar o momento, mas quase perdeu o início dos disparos. Aquelas imagens não eram apenas documentais, eram a prova necessária. Sem o vídeo, o povo romeno e o mundo exterior não acreditariam no fim do regime. Mas isso era apenas o começo do fim. Poucos dias depois, a televisão nacional transmitiu trechos da execução. A reação foi imediata. Para milhões de romenos, ver os corpos no chão foi a única garantia de que a ditadura havia terminado. Os cadáveres não receberam honrarias. Foram colocados em caixões de madeira simples, envoltos em lona. Um helicóptero os transportou para Bucareste. O destino final foi o cemitério militar de Guenceia. No início, as sepulturas não tinham nomes. As autoridades temiam peregrinações de leais ao partido ou profanações por inimigos. Apenas cruzes simples de madeira e terra batida. Mais tarde, pequenas lápides foram adicionadas. A execução marcou o ponto zero da democracia na Romênia. O comunismo caiu, mas o legado do Ceausescu deixou feridas profundas que demorariam décadas para cicatrizar. Helena, em particular, tornou-se o símbolo máximo da arrogância do regime. Sua ascensão rápida ao poder, apesar da falta de educação formal, deixou um gosto amargo. Após sua morte, a verdade veio à tona. Instituições que levavam seu nome foram renomeadas. Seus trabalhos acadêmicos foram expostos como fraudes escritas por outros cientistas. Seus títulos póstumos foram revogados. No entanto, a desconfiança persistia.
Teorias da conspiração circulavam pelos cafés de Bucareste. Alguns diziam que o julgamento foi uma farsa apressada. Outros juravam que eles tinham escapado e que os corpos eram sósias. A maioria, porém, concordava em um ponto: era a única maneira de encerrar a Era do Medo. Nos anos 2000, a atenção voltou-se novamente para o cemitério de Genceia. A dúvida precisava ser eliminada. Em 2010, a família solicitou a exumação. As pás reviraram a terra novamente. Peritos forenses coletaram amostras dos restos mortais para testes de DNA. O processo foi técnico e frio. Os resultados laboratoriais chegaram semanas depois. Não havia erro. Os corpos enterrados em Genceia eram, de fato, Nikolai e sua esposa. A ciência encerrou o último capítulo do ditador.